Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Regiopídio Lacerda, do curso Humanas em Foco, e vou ficar com a parte de Geografia desse grande projeto que a gente inicia com a nossa primeira aula. Então vejamos, a nossa primeira aula vai ser sobre a história da geografia. Você já deve ter visto ou ainda vai assistir uma aula do professor Hugo Sobreira de História Geral que falou sobre a história da história. Então a nossa primeira aula vai ser sobre a história da geografia. Como a geografia surgiu enquanto ciência, quando ela surge enquanto conhecimento e o quão importante ela foi para o processo de desenvolvimento da nossa civilização. Então, partindo do princípio de que ciência não é conhecimento, não é necessariamente sinônimo de conhecimento, mas uma espécie deste conhecimento, já que a gente pode ter o conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento empírico, a ciência é uma das espécies de conhecimento. E o conhecimento científico, com método, com prova, com objeto de estudo definido, é algo relativamente novo. Então a geografia, antes de ser uma ciência institucionalizada, que surge na academia, que tem os seus princípios e o seu objeto de estudo definido, que estabelece o seu método, ela passou a ser fonte de conhecimento. Fundamental para quê? Para o desenvolvimento das primeiras civilizações. Se nós olharmos bem, o conhecimento que foi utilizado pelos gregos, pelos egípcios um pouco antes, pelos mesopotâmicos, pelos chineses, pelo pessoal da Índia, foi o conhecimento de cunho geográfico. Você deve ter terminado o ensino médio, está terminando o ensino médio agora, vai entrar na universidade, mas lembra dos seus livros de geografia do ensino fundamental. O livro do sexto ano traz a base de solo, de relevo, de vegetação, de clima, de astronomia, de localização, de orientação, de cartografia. Ou seja, o que faz o bojo do conhecimento geográfico hoje, enquanto ciência, nada mais é do conhecimento geográfico que os primeiros povos das primeiras civilizações utilizaram para começar a transformar o espaço. Então, essa história do conhecimento da geografia começa nos primórdios das primeiras civilizações, na transição do Mesolítico para o Neolítico, no surgimento da agricultura, da Revolução Agrícola, do trato com a terra, onde necessário se fazia um conhecimento sobre clima, relevo, vegetação. Imagine o povo do Egito sem o conhecimento da hidrografia, o povo da Mesopotâmia sem conhecer de clima e o pessoal da China sem desenvolver conhecimento sobre solo. Muito dificilmente esses povos deixariam de ser nômades e passariam a um processo de sedentarização. E esse processo de sedentarização é que vai ser fundamental para quê? Para o desenvolvimento do trabalho. E o desenvolvimento do trabalho produz espaço geográfico. Então você pode dizer que o conhecimento geográfico surgiu muito antes da ciência geográfica, mas que foi fundamental e responsável pela evolução das civilizações. A partir dos modos de produção distintos, do modo de produção comunista para o asiático, do asiático para o modo de produção feudal, do feudalismo para o capitalismo, houve um processo de evolução e de sistematização desse conhecimento, passando pela antiguidade clássica, pela filosofia grega, pela involução que muitos colocam no feudalismo e pela grande transformação que o conhecimento tem a partir do momento em que se estabelece como forma de organizar a sociedade e de produzir espaço, a produção, circulação e acumulação de capital. É nesse momento, no início do capitalismo, no desenvolvimento do capitalismo, que vão surgir as ciências como nós conhecemos hoje. E o que é a ciência como nós conhecemos hoje? O conhecimento sistematizado, com objeto de estudo definido, com método próprio, com investigação e com comprovação. Professor, mas eu quero que vá direto ao ponto. Quando é que a geografia surge como ciência? Surge a partir do século XVIII, na transição para o século XIX. Onde surge? Na Alemanha. É por acaso? Óbvio que não.
né? Surge na Alemanha porque a Alemanha é o país que necessita institucionalizar o conhecimento, colocar o conhecimento geográfico de cunho científico para justificar a dominação sobre o território. Mas a geografia não é a ciência que estuda a sociedade e a natureza, e por conta disso ela está ligada às questões sociais? Lembrem-se, doutores, que a ciência é uma forma de conhecimento, que o conhecimento leva ao poder, sobretudo no capitalismo, e que esse poder sempre esteve nas mãos das elites. Então, o conhecimento científico, obrigatoriamente, e principalmente no seu início, vai ter uma conotação de poder, e esse poder exercido pela elite. Então, a primeira escola de geografia que surge no mundo, surge na Alemanha, idealizada por um camarada chamado Friedrich Ratzel. Dá para confundir que é alemão? Não dá. Com um nome desse, só pode ser alemão. Teve uma questão lá que um aluno colocou, que a geografia surge na Alemanha, com Milton Santos. Milton Santos, Alemanha, não combina, né? Você nasceu onde? Düsseldorf. Como é seu nome? Milton Santos. Não dá. Então é Friedrich Ratzel, que vai criar uma escola chamada de determinismo geográfico, que vai dizer que a natureza determina a ação do homem no espaço, utilizando para a explicação desse princípio científico as ideias evolucionistas de Darwin, seu colega alemão, né? Ele vai dizer que o povo alemão é mais desenvolvido. Por ser mais desenvolvido, ele tem um domínio sobre a natureza partindo de um princípio justnaturalista. Ora, por que é o povo alemão que tem que dominar a natureza? Porque esse povo ele é naturalmente mais evoluído. De carona com esses princípios, Ratzel vai impor o princípio da extensão, que o fato geográfico a ser analisado tem que ser delimitado no espaço, e aí vai necessitar da cartografia como instrumento fundamental, e vai criar a ideia de espaço vital, que o espaço geográfico é vital para o desenvolvimento das civilizações. Com isso, ele vai justificar o domínio alemão sobre o território europeu, o que vai acabar justificando o Segundo Reich, a reunificação da Alemanha, e que vai proporcionar, por sua vez, as consequências advindas dessa transformação europeia, que vai ser a colonização afroasiática, que já estava em curso, e isso vai resultar na Primeira Guerra Mundial. Se falou muito no ano passado em Primeira Guerra Mundial por causa dos 100 anos, você tem que lembrar, a Primeira Guerra Mundial está associada à ideia de determinismo geográfico. Ah, professor, mas a geografia não é a ciência que estuda a Terra? A geografia hoje é a ciência que estuda o espaço geográfico. Não é simplesmente a descrição da natureza ou da sociedade, como Ratzel propunha, né? Então, essa visão determinista hoje não nos cabe mais. E como é que se explica as relações entre o homem e a natureza? A partir do trabalho realizado pela sociedade na base natural. Quer dizer que o determinismo já saiu de figura? Já, enquanto prova, só que ainda hoje é muito utilizado para justificar algo que a sociedade não quer que a culpa recaia sobre ela mesma. Dois exemplos claros. Seca no Nordeste gera pobreza. Que visão é essa? Determinista. Ora, se a seca no Nordeste gera pobreza, por que a seca no Texas não gerou a mesma pobreza? A seca em São Paulo, ocasionada pela falta de chuvas, obviamente, gera um processo de racionamento de água. Palavras do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, palavras do camarada lá da Sabesp, que justifica ou tentam justificar a ausência de água nas torneiras com a ausência da chuva. Ora, se você coloca a culpa na falta de chuva, você tem um problema que é inevitável e, mais do que isso, irremediável. Pior ainda, imprevisível. Você não tem como resolver o problema da falta de água em São Paulo colocando a culpa na falta de chuva. O que aconteceu em São Paulo, na verdade, foi um processo de aniquilamento dos recursos hídricos, a partir do desmatamento, a partir do assoreamento dos rios, a partir do desperdício do recurso hídrico, a partir da poluição dos rios, a partir do alto consumo da agropecuária. Então, essa relação entre a sociedade e a natureza é a que vai servir para explicar os fenômenos geográficos. O que Ratzel fazia, ou o que ele propôs, foi que a natureza determinava a ação do homem no espaço.
Então, onde a natureza fosse boa e a sociedade e o homem mais evoluído, haveria desenvolvimento. Onde não tivesse essas razões, não teria. Certo? Essa é a primeira escola da geografia. Então, só recapitulando, determinismo geográfico, Alemanha, Frederick Hatzel. Quem é que vai contrapor a ideia do determinismo pela primeira vez? Os franceses, né? Inimigos históricos da Alemanha, que vão institucionalizar a geografia na sua academia. Só que um camarada chamado Paul Vital Delaplace vai criar uma nova forma de explicar o espaço geográfico, a partir de uma ideia do possibilismo geográfico. O que seria esse possibilismo? Pela primeira vez ele vai usar uma relação de interação entre o homem e a natureza. Vai dizer que a natureza sofre a ação do homem, que esta dá possibilidades de desenvolvimento. Mas, na essência, o discurso continua sendo justnaturalista. O discurso continua tendo a natureza como principal elemento formador do espaço. Né? Então, o Laplace vai, na verdade, amenizar, vai utilizar um eufemismo para o determinismo. Equivale a dizer, fulano não é feio, ele é só desabonitado, como a gente diz aqui no Ceará. Então, essa relação entre o determinismo e o possibilismo é muito próxima. A mudança é muito sutil. E vai servir apenas para a França marcar espaço, marcar território na concepção de um pensamento geográfico. Ok? O terceiro método de investigação geográfica, ou a terceira escola, passa pelo método regional, que é aquele da utilização do princípio da extensão de Hatzel, colocando o espaço geográfico como espaço fragmentado. Também não é a melhor maneira de se investigar o espaço, porque a partir da fragmentação, você passa a ter a impossibilidade de uma interação global. Ou seja, o método regional não condiz com a ideia moderna de Milton Santos de espaço total. Você passa a ter um espaço totalmente fragmentado, num passo em que esses espaços acabam se comunicando. Já os Estados Unidos, a partir dos anos 50, investem pesado na institucionalização da chamada nova geografia, com dois objetivos: dar um peso científico maior à ciência geográfica, trazendo a estatística e a matemática como forma de prova. E o segundo passo, muito mais importante para os norte-americanos, fazer com que houvesse a possibilidade de uma comprovação matemática para a superioridade dos Estados Unidos. Então, eles vão explicar o desenvolvimento da economia americana a partir de tabulações estatísticas. Por que os Estados Unidos é o país mais poderoso? Porque produz a maior economia. Então, o desenvolvimento passará necessariamente por um estágio de subdesenvolvimento, com crescimento econômico, para fazer com que haja desenvolvimento social. Essa ideia é comprada pelo mundo subdesenvolvido. Você percebe isso muito claramente no Brasil, de Juscelino Kubitschek, com a aceleração da industrialização para gerar o desenvolvimento econômico. Você vai perceber isso muito claramente na política pública de controle de natalidade dos países pobres. Por que é que os países ricos são desenvolvidos? Porque a taxa de natalidade é baixa. Então tem que conter a natalidade dos países pobres, utilizando para a explicação social e geográfica métodos que são matemáticos. Mas, professor, o meu livro de geografia está repleto de gráficos, de pirâmides etárias, de dados estatísticos, de dados de IDH. Quer dizer que a nova geografia é a geografia que nós estudamos hoje? Não. Esses dados estatísticos, levantamentos matemáticos, gráficos e quadros são interessantes na interpretação do espaço, mas os números não trazem uma realidade real. É necessário que esses números sejam analisados de forma muito mais independente e muito mais voltada para o materialismo histórico e dialético. É aí que chega a geografia crítica, a base da ciência geográfica criada por Yves Lacoste, quando ele escreve a geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. E quando ele cria a ideia da geografia do subdesenvolvimento. A geografia crítica passa a mudar o paradigma. Até a nova geografia, nós tínhamos uma geografia teorética, pragmática, decoreba, uma geografia voltada para os interesses da elite, uma geografia pautada no positivismo, uma geografia pautada em ideias de reprodução de modelos, que não levava à criticidade. Por isso que a geografia era considerada uma matéria decorativa. A partir de 1970, principalmente, e no Brasil, sobretudo, a partir do encontro da AGB de Fortaleza de 1978,
quando são lançadas as bases da geografia crítica no Brasil, a teoria marxista assume uma função primordial na explicação do espaço. É daí que vem o materialismo histórico e dialético. O processo de formação histórica vai ser responsável pela explicação do espaço. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento está atrelado a uma visão crítica e não necessariamente a tabulações matemáticas. E nós temos, no caso do Brasil, um expoente dessa nova forma de pensar o mundo e de pensar a geografia. É o que Milton Santos vai fazer nos livros A Natureza do Espaço, por uma outra globalização e por uma geografia nova, fazendo uma clara alusão à necessidade de exterminar os ideais que são propostos pela elite e que são colocados pela nova geografia. Então, recapitulando, a geografia crítica surge a partir dos anos 70, tem um viés marxista, está voltado para os interesses da sociedade e explica a relação de espaço geográfico. O objeto da geografia deixa de ser a natureza e a sociedade agindo de forma isolada, deixa de ser a natureza dominando as sociedades e passa a ser o espaço produzido pela ação antrópica, a partir dos seus mecanismos técnicos e tecnológicos e explicados a partir de uma visão dialética. A geografia determinista da Alemanha, a possibilista da França, a nova geografia que surge sobretudo nos Estados Unidos e no norte europeu, elas passam a ser contestadas pela geografia crítica. E esta é a nossa forma de encarar a realidade do espaço geográfico. Ok, meus queridos alunos? Essa é a primeira parte da nossa aula de introdução à geografia. No próximo encontro a gente vai ver os princípios da geografia e as categorias geográficas. Nosso material para download estará disponível principalmente para a resolução das questões e o e-mail também para que você tire as suas dúvidas que por acaso surgirem. Acompanhe o site Humanas em Foco e bons estudos!